Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim: Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora vamos lá para Mateus capítulo 16. A partir do vamos ler só o versículo 24. Mateus 16, 24. Diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que está escrito aqui, irmãos? Tome a minha cruz ou tome a sua cruz? Tome a sua cruz e siga-me. Quero falar sobre duas coisas que nós precisamos ter um entendimento bem certo na nossa mente, que é sobre vida e ministério. Irmãos, como sempre eu não consigo mais pregar de outra forma. Eu já tentei, mas eu não consigo. Nós precisamos desconstruir algumas coisas na nossa mente para nós construirmos aquilo que o Senhor quer construir. Talvez os irmãos vão até enjoar e falar: poxa, que pastor só fala isso todo início de mensagem. Mas é assim que o Senhor tem me ensinado e tem sido assim que eu tenho conseguido compartilhar com os irmãos. Durante um bom tempo, irmãos, foram impregnados ensinamentos na nossa mente sobre aquilo que nós devemos fazer e da forma que nós devemos nos portar no reino de Deus, no meio da igreja e na nossa vida pessoal. E algumas coisas estão certas, mas algumas coisas precisam ser mudadas nesses entendimentos. Como eu disse aqui, irmãos, sobre a religião nos ensinou, nos colocou algumas coisas muito nocivas no nosso coração, que nos prejudicou e às vezes nos prejudica ainda no dia a dia. A religião nos ensinou que nós temos que ser vencedores, que nós somos vitoriosos e que nós temos que ter uma vida vitoriosa aqui nessa terra. Foi isso que a religião ensina. Ontem eu estava assistindo, faz tempo que eu não faço isso, mas eu falei: vou ver o que esses caras estão pregando. Parei para ouvir um pastor que fazia um tempo que eu não ouvia ele pregar. E aí eu falei assim: poxa vida, ele continua pregando religião. Ele estava falando que nós temos a bênção de Abraão, e que Abraão era muito rico. Então só não é próspero nessa terra quem ainda não entendeu e ainda não aceitou esses ensinamentos. E aí eu comecei a analisar algumas coisas. Eu falei: poxa vida, por isso que o povo, eles estão presos a um sofrimento nessa terra muito grande. Por quê? Porque o mundo, na sua empresa, as pessoas vão lá, você tem palestra de coach e as pessoas vão, palestras motivacionais, as pessoas vão e dizem que você tem que vencer, que não basta ser bom, tem que ser ótimo. Quantos já ouviram isso em palestras motivacionais? Não basta mais ser bom nesse mundo, tem que ser ótimo. Aí, legal, irmãos, legal. Se for para a vida profissional, é bom pensar assim. É bom pensar assim, entendeu? É legal, até do lado profissional é legal. Então você já vem no mundo, as pessoas falando isso para você. E aí quando você entra para ouvir algo que era para ser o evangelho puro e verdadeiro, você acaba ouvindo essas coisas também. E aí obrigam a você a ter esse entendimento que você tem que vencer na vida, no sentido financeiro. E aí você fica naquele círculo vicioso, que eu vou fazer, e nós caímos nesse círculo vicioso que nós temos que ter a bênção de Abraão, e que só se eu for próspero eu vou ser abençoado, e só se eu for próximo eu estarei com a bênção de Deus sobre a minha vida. Mas é muito simples, irmãos. Eu comecei a analisar a vida de alguns cristãos verdadeiros, assim, que deixaram um legado na história. Eu não falo de pessoas da atualidade, mas eu falo de pessoas que deixaram um legado, de verdadeiros cristãos.
Vamos começar lá atrás, de pessoas da Bíblia. O apóstolo Paulo, irmãos, ele morreu rico ou ele morreu pobre? Eu não estou aqui fazendo apologia à pobreza, irmãos, não é isso, por favor, entendam. Pelo contrário, Paulo ele abriu mão de todo o seu luxo, de tudo aquilo que ele tinha. Antes de ser Paulo, quando ele era Saulo, ele abriu mão de tudo aquilo, para ele se entregar e viver o verdadeiro evangelho. Paulo morreu pobre. Agora, Paulo tinha as bênçãos de Deus, sim ou não? Eu não estou dizendo que você vai ser cristão, você vai morrer pobre. Não é isso. E nem sou contra a riqueza. O dinheiro é de Deus, irmãos. Provém de Deus. O problema é o amor ao dinheiro, é outra coisa. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que foi ensinado isso para a gente acaba caindo nesse círculo vicioso. E nós nos prendemos a isso. E isso é muito nocivo, isso é muito perigoso. Nós acabamos ficando perdidos nisso. E nos esquecemos do verdadeiro evangelho. Nos esquecemos daquilo que o Senhor tem falado para nós, através da sua palavra. Mateus capítulo 11, Jesus diz que o fardo dele o jugo dele é leve. Irmãos, qual que é a promessa que Jesus deixou para nós? No mundo tereis aflições. Jesus nunca prometeu, irmãos, o que os coaches estão prometendo. Você entende? Jesus nunca prometeu isso. Jesus nunca prometeu uma vida tranquila nessa terra para aqueles que realmente querem o seguir. Eu já cometi o erro, irmãos, de pregar a teologia da prosperidade. Já cometi esse erro, não vou ser hipócrita. Por quê? Porque a religião me ensinou lá no início da minha conversão. Eu assisti muito Silas Malafaia na minha vida já. E iludido eu gostava, vou ser sincero para os irmãos. Chegava do trabalho e ia assistir Silas Malafaia. Mas foi um tempo que passou. Quando éramos meninos, pensávamos como meninos. Mas o Senhor, Ele nos dá esse crescimento espiritual, para nós enxergarmos o verdadeiro evangelho, aquilo que o Senhor Jesus disse. Então, irmãos, na nossa vida nós teremos lutas e aflições. Mateus capítulo, esse capítulo 11, versículo 28 que nós lemos, o Senhor está falando da nossa vida aqui. Pastor, então não tem como eu ter uma vida tranquila? Tem. O que Jesus diz? Ele chama a responsabilidade para Ele. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Quantos estão cansados nesses últimos dias? Acho que 100% das pessoas. E sobrecarregado de tarefa, de cobrança, de todos nós. Mas Ele disse, vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O maior desafio hoje nós, irmãos cristãos, é aprender de Jesus. Que era coisa para ser mais simples. Por quê? Porque hoje se ensina de tudo, sobre todas as pessoas. Se ensina sobre Abraão, se ensina sobre Isaac, se ensina sobre a mulher do fluxo de sangue, se ensina sobre o cego, Bartimeu, se ensina sobre tudo. Mas pouco se fala sobre Jesus. Jesus teve uma vida fácil nessa terra? Nem um pouquinho, irmãos. Nem um pouquinho. A família de Jesus super humilde. Você acha que Jesus passou por necessidade, sim ou não? Eu acredito que sim. Era uma região onde Jesus nasceu, era uma região bastante pobre. Agora eu quero dizer para você, segundo o sistema romano, Jesus perdeu. Mas e segundo o reino de Deus? Ele ganhou ou ele perdeu? Onde está, ó morte, a sua vitória? Jesus é mais do que vencedor. O nome dele está acima de todos os nomes. Mas para esse mundo, os irmãos entendem, irmãos, a comparação? Para esse mundo, os soldados romanos zombavam dele na cruz, dizendo, se tu és o filho de Deus, desce daí.
zombaram dele. Para o mundo, Jesus é um derrotado. Mas e para Deus? Deus o exaltou. E o nome de Jesus, de Yeshua HaMashiach, está acima de todos os nomes, nos céus e na terra. Então na nossa vida, irmãos, nós teremos aflições e vou ser sincero para os irmãos, não vai ser diferente. Pode acontecer, irmãos, da sua vida ter uma melhora, sim, claro. O sol nasceu para todos, para o justo, para o injusto. A vida é uma caixinha de surpresa. Hoje pode estar legal, amanhã pode não estar, mas isso vai ser a vida. Essa é a vida aqui nessa terra. Difícil. E sempre vai ser, irmãos, até Jesus voltar. Aí encerra tudo. Amém? Você recebe essa promessa sobre a sua vida? Não fui eu que disse, foi o Senhor Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu já venci tudo isso aí para vocês. Jesus fala. E quando eu voltar, tudo vai ser restaurado e tudo isso vai passar. Então essa é a vida. Agora quando nós vamos para Mateus capítulo 16, ali o Senhor já está falando sobre igreja, sobre ministério. Que falar para os irmãos é mais difícil ainda. O que diz lá? O que nós lemos aqui em Mateus capítulo 16, versículo 24? Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser, irmãos, está vendo? Não é obrigado. Amém? Sim ou não? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui o Senhor está falando de ministério, porque se você pegar todo o contexto da mensagem, ele vem falando ali, é quando ele inaugura a igreja dele. Quando Pedro tem a revelação, ele diz, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Então ele está falando sobre ministério. Irmãos, o ministério é muito mais difícil do que a vida nesse mundo aqui fora. Quando nós somos chamados por Cristo, nós aceitamos o Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa vida, e nós entendemos esse chamado que nós temos, irmãos. Aí eu vou para aquela mensagem que o José já pregou aqui algumas vezes. Quanto custa ser um cristão? Essa mensagem é forte. Procura no YouTube, lá vai ter. Quanto custa ser um cristão? Eu sempre tinha lido essa passagem, irmãos, porque eu tinha visto na religião como algo que fosse para a vida pessoal. Aquela passagem que diz assim: antes de você começar a construir algo, sente, faça o cálculo e vê se você vai conseguir chegar até o final. E aquilo não é para a vida pessoal, essa passagem. Essa passagem é para a vida espiritual, para o ministério. Você decidiu seguir a Cristo. Você decidiu ter uma vida com o Senhor. Você decidiu fazer parte da igreja de Cristo. Então primeiro, senta, calcula se você vai aguentar o baque. E aí você começa a construir algo junto com a igreja do Senhor. O que tem de mais difícil nesse mundo, irmãos, é sermos igreja. É sermos igreja. O mais difícil não é trabalhar, acordar cedo e trabalhar. O mais difícil não é as tribulações do dia a dia. O mais difícil é você cumprir o propósito eterno de Deus. O mais difícil é você estar inserido nesse propósito e estar alinhado o seu coração 100% a esse propósito. E junto com o Pai, construir isso nessa terra. É muito difícil. Por quê? Porque nós reunimos como igreja, porém nós somos diferentes uns dos outros. Sim ou não? Todos aqui somos iguais? Não. Graças a Deus, porque isso é muito chato. Se a igreja fosse 100% de Juninho, irmão, pensa numa igreja chata. O povo não ia nem entrar aqui na porta. Então a igreja do Senhor é a diversidade de pessoas. E cada um tem uma porção que foi derramada pelo Senhor. Tem um depósito que Deus derramou sobre si.
E isso é a parte mais difícil. Mas o Senhor nos deixou algo. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz assim: o Espírito de Deus derramou o quê? O amor em vossos corações. Para nós vivermos como igreja, irmãos, nós precisamos entender algumas coisas. Eu tenho um princípio na minha vida que eu acredito que seja o correto. Eu aprendi isso há muito tempo atrás e isso eu guardei para mim. Primeiro, Deus acima de todas as coisas. O Pai acima de todas as coisas. O Senhor Jesus acima de todas as coisas. Ele tem que ser prioridade em nossas vidas. Deus tem que ser prioridade em tudo, irmãos. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então Ele número 1 na nossa vida, número 0, assim, antes do 1. Por quê? Porque sem Ele nada somos. Muito simples. Segundo, irmãos, família. Família. Então, primeiro Deus, segundo família. E aqui a igreja peca um pouco. A igreja erra um pouco. Em terceiro vem o trabalho, irmãos. E em quarto vem a igreja. É uma linha muito fina em algumas coisas, mas nós precisamos entender algumas coisas. Nunca troque a igreja. Nunca troque a sua família pela igreja. Guarda isso no seu coração. Eu já fui muito religioso, irmãos. Eu vivi 12 anos debaixo de uma religiosidade. E eu troquei a minha família pela igreja. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Eu não tinha tempo para minha família. Como eu trabalhava integral na igreja, eu estava das 8 às 5 na igreja. E 7 horas eu já estava de novo na igreja, até às 10 da noite. De que dia, pastor? De segunda a domingo. Pior coisa que eu fiz na minha vida, irmãos. Eu troquei a minha família pela igreja. Não adianta eu cuidar de 300, 500 pessoas se eu não cuidar das 4, 5, das 3 pessoas que Deus colocou na minha família. Você entende? Não adianta eu ser um pastor de 200, 300, 500 pessoas e não ser o pastor das 3 ovelhinhas que você tem lá em casa. A prioridade na sua vida sempre seja a sua família. Vocês já perguntaram para mim, pastor, se um dia de culto eu estiver pronto para ir para a igreja, minha esposa fala assim, não estou bem para ir para a igreja, quero ir para uma pizzaria, qual que é a sua opinião? Se eu fosse religioso eu falava assim, vá para a igreja, porque importa agradar a Deus do que os homens. Quantas vezes, irmãos, eu já falei isso, essa bobeira. Sabe o que eu indico você hoje? Sua esposa não está bem, não quer vir para a igreja, vai comer uma pizza com ela. Que eu tenho certeza absoluta que Jesus vai sentar com vocês lá na pizzaria. Onde tiver 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Eu disse isso quando nós consagramos 3 pastores amigos nossos. Lá onde nós nos reunimos no outro lugar. Disse, irmãos, dê prioridade para a sua família. Sabe por que tem agora uma onda aí de pastores se suicidando, irmãos? Por causa disso que eu estou pregando. Não tem uma onda aí agora de pastor se suicidar? Porque pastor, ele recebe um fardo sobre ele, que isso eu já tirei da minha vida faz tempo. Mas pastor recebe um fardo sobre a vida dele, que as pessoas acham que pastor tem que ser perfeito. E ele recebe isso sobre a vida dele, e ele se cobra isso, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser perfeito. E até hoje eu não conheci nenhum pastor perfeito, a não ser o supremo pastor, Jesus Cristo de Nazaré. Não existe super-homem, irmãos. Esquece isso. Pastor é apenas uma função, assim como qualquer outra, no mesmo nível. Não existe hierarquia espiritual entre os homens. Jesus está acima de todas as coisas. Depois vem os homens, no mesmo nível todos. Ah, porque eu sou pastor, eu tenho uma unção maior que a sua. Mentira. A Bíblia nunca disse isso.
Se você sair e não pedir a bênção para o pastor, você vai ser amaldiçoada. Religião. Quantas pessoas ficam presas? Eu tenho que ir lá, pastor, pedir a bênção, porque minha vida não vai andar. Eu falei, irmão, sua vida, seu pastor é Jesus. Você entende, irmãos, o que eu estou falando? Mas aí os pastores pegaram isso para si, essa responsabilidade. E choquem os irmãos. 80% dos lugares que eu passei. 80 não, fui bem generoso. 99% dos lugares que eu passei. Vi falhas primeiramente nos pastores. E aí um dia eu parei de olhar as pessoas e fui olhar para a minha vida. Falei, cara, eu sou o pior de todos. Então, irmãos, nunca espere perfeição de mim. Estou sendo bem sincero aqui para você. Um dia eu posso te decepcionar. Mas eleve os seus olhos para Jesus, Ele nunca vai te decepcionar. E o dia que eu te decepcionar, por favor, me ame. Me ame. Porque eu não sou super-homem, eu sou assim como você. Por isso que esses pastores estão se matando, porque eles levam sobre si uma cobrança que não existe. Eu fiz um estudo no seminário sobre família pastoral. E eu cheguei numa conclusão terrível. 75% das famílias pastorais são destruídas. É tudo fachada. Quantos aqui conhecem filhos de pastores desandados? Quantos aqui conhecem pastores, famílias de pastores totalmente desestruturadas, que só tem aquela fachada? Eu conheço. Por isso que hoje eu dei prioridade para cuidar da minha família. Desculpa, irmãos. Desculpa, eu vou ser bem real aqui. Vou ser bem franco aqui. Talvez vai chocar algumas pessoas. Quando eu era na religião, era 00:30, 1h da manhã, a pessoa ligava assim para mim: pastor, vem aqui que meu marido quer me bater, pastor, e não sei o que. Eu saía correndo e ia lá ajudar. Hoje, se alguém me liga e fala isso, fala: irmã, primeira coisa, liga para a polícia. Eu não sou polícia. Liga para a polícia. Eu vou dormir amanhã, a hora que eu tiver um tempo, eu vou conversar com vocês. Ô louco, pastor. Jamais vou deixar minha família, irmãos, uma madrugada para resolver algo. Por exemplo, eu já tive tentando resolver problema de casamento de 25 anos de casados. Você acha que eu, pastor, irmão, um cara de 33 anos, um cara tem 25 anos de casado, você acha que eu vou resolver o quê? E assim, irmãos, apesar de eu ter hoje um chamado mais para o lado, sempre tive, na verdade, mais para o lado evangelista do que para o lado pastoral, talvez por isso que eu encaixo muitas das coisas assim. E aí eu sou muito franco em dizer as coisas. Eu chego e falo a real. Sabe aquele negócio de ficar maquiando? Não, vamos orar. Não, irmão, vamos orar. Vamos orar que tem coisa que tem que tomar atitude. Tinha um rapaz na igreja onde eu ia, o cara é viciado em cocaína. É até hoje. Tá gravando aí, mas não tem problema. É verdade. O cara é viciado até hoje. 34 anos de idade. Aí eles chamavam, quando tinha o problema lá com o irmão lá, com o filho, eles chamavam os pastores para ir lá. Mas eles chamavam o pastor lá e um outro pastor que tinha lá. Mas não chamavam eu. Por quê? Porque eu tinha experiência de causa e sabia que eu ia chegar e falar a verdade. Aí um dia chamaram eu para ir. Tava um estado assim bem avançado do negócio assim. O menino tinha penhorado o carro na biqueira, tava um negócio bem trash lá já. Eu fui lá. Aí comecei a falar algumas verdades para a família. Irmãos, o cara tem 34 anos de idade. O cara acorda de manhã, a roupa dele está dobradinha e passada do lado da cama dele para ele se vestir. O cara chega virado da balada, cheirado, loucão. Tem cafezinho bonitinho para ele de manhã. O cara chega virado.
e quer almoçar 3, 4 horas da tarde, a mãe vai lá e faz comida quentinha para ele na hora certa. O filho não tem dinheiro para ir para balada, a mãe vai e banca. O pai vai e banca. O cara não trabalha, 34 anos de idade, não tem vontade de trabalhar, perdeu vários empregos. O pai vai e compra um Nike, nem eu que trabalho tenho um Nike daquele. O cara não trabalha, tem gasolina, tem carro para andar a noite inteira, virado a noite inteira, indo para BV, no bairro lá que busca cocaína lá em Campinas, Bela Vista. Vai e volta toda hora. Aí chama eu para resolver o problema. Aí você vai falar o quê? Você tem que falar a verdade. Foi, irmão, primeira coisa, a culpa é sua. Você não tem mais um bebê dentro de casa, você tem um homem de 34 anos. Enquanto você, amor você já deu, você tem que colocar disciplina na vida deles. Como assim, pastor? Chegou 10, 11 horas da manhã virado, vai querer dormir, abre a janela, igual minha mãe fazia. Abre a janela, começa a limpar a casa. Joga detefon assim na cama dele, assim em cima dele. Fala, não, aqui você não vai dormir não, hora de dormir aqui é à noite. Estava virado, continua virado. Pastor, mas isso resolve? 99%, vai por mim, irmãos. Nesses casos, 99% resolve. Ah, cheguei 3, 4 horas que eu estava na rua desandado, mãe. Faz uma janta para mim, ó. Faz um almoço para mim, ó. A comida tá lá, se você quiser você esquenta. Minha mãe fazia assim comigo. Chegava de madrugada querendo dormir. Madrugadas viradas assim, 7, 8 horas da manhã. Ia dormir, minha mãe fazia um rebento. Eu ia fazer o quê? Eu ia pra rua nervoso, cabreiro. Aí comecei a ter a consciência. Você entende, irmãos? Tem coisas, irmãos, que tem que... No ministério é muito difícil. Mas hoje, por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Hoje, você me desculpa. Hoje eu me desgasto pela minha família. Eu posso te ajudar, irmãos. Eu posso ajudar a sua família. Mas me desgastar, eu vou me desgastar em pregar o evangelho. E se desgastar pela minha família. Você pode contar comigo. Pode contar, de verdade. De verdade, você pode contar comigo. Quem já precisou sabe que pode contar comigo. Mas se desgastar, irmãos, hoje eu se desgasto em pregar o evangelho e cuidar da minha família. Porque tem problemas da vida que é você que tem que tomar uma atitude. Você que tem que tomar uma atitude, não tem jeito. É eu e você que temos que tomar uma atitude. Às vezes eu tenho liberdade com mais pessoas e eu chego a ser meio ignorante. A Rê sabe disso. A Regiane aqui, coitada. Já tomou cara de mim. Mas a Rê está aqui com a gente. Ela sabe que eu amo ela. Sabe que esse é meu jeito e eu sou meio sincero. E eu falo as coisas. Né, Rê? E ela fala assim, pastor, você me magoou, coitada. Perdão, viu, Rê? Por todas as vezes. Mas ela sabe que tudo que eu converso, que eu falo, o jeito que eu falo, é por ser falar uma verdade, mas em amor. Que ela sabe que eu amo ela e a família dela. Então, irmãos, ministério é cruz. É tomar a sua cruz e carregar a sua cruz. É muito difícil viver como igreja e sempre vai ser também até Jesus voltar. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Agora eu quero deixar uma dica para você. Eu estou pregando aqui, irmãos, algo que eu tenho tentado viver. E eu quero trazer isso como uma instrução para você. Se servir para você, você abraça. Se você já está vivendo isso, glória a Deus, aleluia. E se você achar que não tem, deixa entrar para um ouvido e sair pelo outro. Mas eu acredito que isso vai ser muito relevante na sua vida, porque tem sido na minha. Obrigado, Nico. Sabe uma coisa que eu fiz, irmãos? Eu blindei o meu coração. Como assim, pastor? Nada mais me decepciona, irmãos, de verdade, de verdade. A não ser se for algo com a minha família. Nada mais me decepciona. E eu aprendi uma coisa com um irmão. Um senhor, um pastor de muita idade. Ele me disse algo fantástico que me ajudou assim, irmãos, 70% na minha vida ministerial.
Guarde isso para o resto da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Eu estou falando de uma forma ministerial, mas guarde isso para a sua família, no seu emprego, onde você trabalha. Quantos aqui tem problema com uma palavra chamada ingratidão? Quantos já sofreram ingratidão? Levanta a mão. É difícil ou não é? É difícil ou não é? É muito difícil. Se tem uma das coisas mais difíceis na nossa vida, é lidar com a ingratidão. Às vezes você dá vida no seu trabalho, você dá vida no seu emprego, o seu patrão não reconhece. Você fala, pô, que patrão ingrato. Às vezes você dá vida na sua família, a sua família não reconhece. Fala, poxa, que ingratidão. Às vezes você faz um monte de coisa e as pessoas te tratam. Eu estava falando com o Zé esses dias, falei, Zé, ele estava falando algumas coisas, ele falou assim, poxa vida, Juninho, os irmãos sabem que a gente tem uma loja de carro, cara, e as pessoas parecem que fazem de uma forma para magoar a gente, vai e compra carro em outro lugar. Eu falei, Zé, tira isso do seu coração, cara. Isso não... Aí eu falei sobre isso com ele. Isso que eu vou falar agora sobre ingratidão. E um dia eu falando, e aí um pastor tomando um café, irmãos, lá no Bucafé, um pastor muito sábio, tomando, e ele falou assim, pastor, conta um pouco da sua história, eu falando sobre ele, sobre ministério, sobre igreja. Pastor, eu servi tal em um lugar, durante um tempo como pastor, eu trabalhava numa multinacional, saí para ganhar metade do salário que eu ganhava lá na multinacional, por amor, tal. Depois de 2 anos, jogaram eu e minha família no lixo, tal. Eu tinha esse sentimento na época, jogaram eu e minha família no lixo, tal. Dei minha vida pela aquela igreja, ajudei a construir aquela igreja, comecei a falar um monte de coisa para aquele pastor, ele só ouvindo. E ele disse isso para mim, falou, pastor, eu vou te ensinar uma coisa, e aí você leve isso pro resto da sua vida, sobre ingratidão. Ele falou que está no seu coração é ingratidão, mas você está com o entendimento errado sobre ingratidão. Ele falou assim, sabe por que você sente a ingratidão? Porque você faz pelas pessoas, você faz para as pessoas, e você faz para você e para as pessoas. E quando você continuar fazendo para as pessoas, você sempre vai sentir o sentimento da ingratidão que fere, machuca e destrói. Eu falei, tá, mas eu sempre fiz ali para ajudar. Ele falou, errado. Tudo que você fizer, seja no trabalho, seja na sua família, seja na igreja, faça para o Senhor. Porque se você fizer para o Senhor, você nunca vai sentir o sentimento de ingratidão. E isso blindou meu coração. Porque tudo que você fizer para o Senhor, nada vai ser comparável àquilo que Ele fez por você na cruz. Você nunca vai dizer para o Senhor, Senhor, mas eu fiz isso na sua obra. Ele fez, mas o que é isso perto do meu filho que eu entreguei na cruz por você? Então você nunca vai se sentir a ingratidão em relação a Deus. Então o problema aqui é fazer para as pessoas. Ajude as pessoas, mas como se estivesse fazendo para Deus. Quantos assistiram uma reportagem do Fantástico, de um patrão que ele se disfarçou de funcionário e foi trabalhar no meio da peãozada? Quantos assistiram essa reportagem? E aí ele pegou um crente genuíno lá, que é difícil achar. E aí o cara fazia tudo certinho. O patrão tentou convencer ele a fazer as coisas erradas e aí o patrão, comovido, falou assim, cara, por que você faz as coisas tudo certinho? Você podia fazer da forma errada. Ele falou, porque eu não faço para o meu patrão. Eu não faço por essa empresa. Eu faço como eu estivesse fazendo para o Senhor. Aquilo quebrou o coração daquele patrão. Os irmãos sabem a história. Provavelmente aquele rapaz deve ter sido promovido naquela empresa. E com certeza ele continua fazendo as coisas para o Senhor. Então, irmãos, tanto na vida, tanto em Mateus 11, 28, como em Mateus 16, faça para o Senhor. Seu coração, de verdade, irmão. Pastor, você está falando de verdade. Se tem uma convicção que eu tenho hoje na minha vida, é que Jesus é o meu Senhor, e que meu coração nunca mais vai ser ferido pelas pessoas.
Irmãos, eu quero ser teu amigo. Eu quero ser teu irmão sempre. Eu não me prendo à placa de igreja. Eu não me prendo a nada, irmãos. Eu quero ser teu irmão, ser teu amigo, independente de qualquer coisa. Você pode me machucar, você pode me ferir, eu também posso te ferir. O que nós precisamos fazer nesse meio tempo? O amor tem que superabundar sobre todas as coisas nas nossas vidas. Porque eu vou ser muito, muito, muito errado se eu pecar contra você, errar contra você, ou você errar contra mim e eu não te perdoar. Porque eu também sou falho. Nós estamos no mesmo nível, amém, irmãos? Sim ou não? Estamos no mesmo nível, sim ou não? Irmãos, eu sei que não é fácil. Para mim entender isso e pregar isso que eu estou pregando hoje, eu passei por um momento difícil da minha vida. Eu passei por 2 anos mais ou menos de dificuldade, tribulação. Passei por momentos difíceis. E quer saber de uma coisa? Não foi o diabo que fez isso na minha vida. Não foi o homem que fez isso na minha vida. Quem permitiu eu passar por isso foi Deus. Sabe por quê? Porque Deus nunca perdeu o controle das nossas vidas. Deus nunca perdeu o controle da história, irmãos. Ele é Deus, Ele está governando sobre tudo e sobre todos. Foi necessário passar por esse momento. Hoje, irmãos, eu cresci muito nesse entendimento. De verdade, de verdade. Você pode me xingar. Você pode me falar um monte de mim. Você pode fazer o que for. Meu coração, nada vai entrar no meu coração contra você, contra a sua pessoa. De verdade, irmãos. De verdade. Não estou sendo hipócrita aqui. Os irmãos viu que eu sou o mais transparente possível. Não estou sendo hipócrita. Então o que eu quero pedir para o Senhor nessa manhã, para Ele trazer no nosso coração essa paz para nós caminharmos todos os dias das nossas vidas. Esse entendimento. E que nós possamos caminhar como igreja, perdoando uns aos outros. E possamos viver a vida lá fora, lutando, na luta, na dificuldade sim, mas com essa paz, com esse peso leve do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, irmão? Se coloca em pé no teu lugar. A palavra de hoje foi uma orientação aos nossos corações. Uma orientação ao meu e ao teu coração, para que nós possamos continuar caminhando. Por favor, não queira ser super-herói. Deseje que o Senhor se aperfeiçoe a santidade dele na sua vida, sim, a cada dia. Esse tem que ser o nosso desejo. Mas irmãos, não estou dizendo para você acostumar com o pecado, por favor, não é isso que eu estou falando. Mas entenda uma coisa, irmãos. A graça do Senhor basta sobre a sua vida. A graça de Deus basta sobre as nossas vidas. Não permita que ninguém cobre de você aquilo que você não pode dar. Não permita ser cobrado. Blinda o seu coração sobre cobranças, irmãos. Busque ser um pai perfeito. Busque ser um esposo perfeito. Busque ser um funcionário perfeito. Busque ser um patrão perfeito. Busque ser uma boa pessoa, sim. Mas não fique cobrando que você vai ser perfeito. Porque o único que passou perfeito nessa terra chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Agora deseje que o Pai venha aperfeiçoar o nosso coração e que o nosso coração se torne como o coração dele. Que Levítico 11:44 seja concreto em nosso coração. Que por causa dele, porque ele é santo, ele vai nos tornar santo. Aí a nossa caminhada, a nossa vida vai ser mais leve. Tem um perigo em tudo isso, irmãos. Vou ser sincero, apesar de eu chorar aqui, a maioria das mensagens que eu prego, os irmãos veem que eu sou um chorão. Quando eu falo sobre a graça do Senhor, sobre o amor do Senhor Jesus, eu choro mesmo. Mas eu se tornei um pastor um pouco frio. Mas posso falar a verdade para você? Prefiro do jeito que eu estou. Frio no sentido assim, irmãos, eu queria abraçar o mundo inteiro.
queria abraçar o mundo inteiro, irmãos. Não dá, não conseguimos abraçar o mundo inteiro. Não dá para resolver o problema de todo mundo. Não dá. Nós não conseguimos. Sim ou não? Nós não conseguimos, não tem como. Eu se tornei um pouco frio. Mas, às vezes, irmãos, na frieza, nós conseguimos pensar e raciocinar melhor do que na emoção. Às vezes, na frieza, você para, pensa. Fala, poxa vida, esse irmão, ele está na emoção, ele não está vendo o que está acontecendo. Eu vou tentar ajudar ele. Mesmo, você entende, irmãos? O que eu fazia antigamente? Eu entrava no problema junto com a pessoa. Uma vez eu ouvi uma coisa de um pastor muito sábio no seminário. Estou terminando, a gente já vai orar. E na época para mim foi um escândalo. Mas hoje para mim é uma verdade absoluta. Certa vez ele falou assim: pastor, vocês irmãos que estão no outro seminário, vocês tentem se acostumar com uma coisa. Tem pessoas que vão entrar no seu gabinete pastoral e vai despejar um monte de coisa em você. Ele falou: não seja um pastor esponja que tente absorver tudo isso. Tem pessoas que vão entrar no seu gabinete pastoral, ouve pelo um ouvido e saia pelo outro. Tem pessoas que vai descarregar os problemas deles na sua vida. Quando ele estiver falando, começa a pensar numa outra coisa, no churrasco que você vai fazer fim de semana, na sua família, no outro. Eu falei: poxa vida, meu, esse pastor está totalmente desalinhado, cara. O cara tem que abraçar o problema. O cara tem que ser pastor, tem que entrar no negócio. Aí fui discutir com ele no final da aula. Ele muito calmo, muito tranquilo. Pra você ter uma ideia, ele era espada. O cara é mó tranquilo assim. Ele falou assim: o tempo vai te mostrar, irmão. Não, pastor, você está errado, você tem que abraçar, meu. Tem que ir lá ajudar, tem que resolver até resolver. Eu misturava as coisas da Bíblia. Falava, porque o bom samaritano foi até resolver o problema. Nossa, nada a ver, é outra coisa. Hoje eu entendo. Falo, poxa, como eu era menino na fé. Então tem pessoas que realmente, irmãos, eu faço isso. Aí no final que a pessoa resolve tudo, às vezes eu nem entendi muito o que ela falou. Falou: pastor, o que você acha? Eu falo: vamos orar. Vamos orar para Deus resolver isso. Porque tem coisa que não adianta, irmão. Se abraçar, você fica louco. Não adianta. Amém, irmãos? Amém. Eu preguei aqui nessa manhã algo que eu tenho vivido e eu vivi na minha vida. Se você quer pegar isso como exemplo para a sua vida, abraço, irmãos. Pode ter certeza, apesar de eu ter apenas 33 anos de idade, menino novo, né, irmãos? Fala a verdade. Hein, Jonas? Moleque novo, né? Eu vivi algumas experiências no ministério, na vida, irmãos, que de verdade, não estou querendo ser mais que ninguém, mas esse é um conselho legal de você abraçar, de um pastor que já viveu algumas coisas dentro de ministério e na vida pessoal, que vale a pena você parar e ouvir um pouquinho. Agora, se tudo isso que eu disse, você achou que eu estou totalmente errado, amém. Sem problema também. Amém. Mas se você quer pedir esse amor do Senhor, esse entendimento, que o Senhor venha blindar o seu coração por as coisas que passam nessa terra, que o Senhor venha nos ajudar cada dia mais a nos livrar dessas cobranças externas, nos livrar de coisas que não pertencem a nós. Feche os teus olhos nesse momento, comece a falar com o Pai. Eu acho que todos nós nesses últimos dias precisamos disso. Pai, eu agradeço pela Tua presença, Senhor. Eu te agradeço pela Tua palavra, Pai. O Teu reino, ele é inabalável. Mas a terra um dia vai ser abalada. Por isso eu quero estar firmado no Teu reino, nas coisas do Teu reino, com os pensamentos do Teu reino, e não com os pensamentos da terra. Por isso, Pai, nesta manhã, venha continuar guardando o meu coração, Pai. Tudo que tem para guardar, guarde o meu coração, Pai. Guarde o meu coração, Senhor. O Senhor sabe que eu não desejo pecar contra Ti. O Senhor sabe disso. Mas quando eu me chego perto de Ti, eu vejo quão pecador eu sou. Assim como aconteceu com Isaías. Pai, eu não sou digno de nada. Eu não sou digno de nada, Senhor. Mas a Tua graça me alcançou.
A tua graça me alcançou e nessa manhã eu quero agarrar na tua graça, Senhor, na tua misericórdia, no teu amor. Me ajuda, Pai. Me ajuda a viver os momentos difíceis nessa terra. Me ajuda, Pai, a viver o dia a dia, as lutas familiares, as lutas financeiras, as lutas com os filhos, com a família, com tudo. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda como igreja, Senhor. Aos problemas que virão sobre a igreja, as lutas que virão sobre a igreja, nos ajuda, Pai. Ao teu amor, ele tem que estar acima de todas as coisas, ó Pai. Não é fácil, Pai. Mas em que em todos os processos que nós passarmos, blinda o nosso coração. Blinda o nosso coração, Pai, para sentimentos não ficarem enraizados nele. Pai, nós podemos ter discussões. Nós como irmãos, nós podemos ter trocas de ideias diferentes. Podemos ter discussões sim, mas que nenhum sentimento fique em nosso coração, Pai. A não ser o teu amor em nós. A não ser o teu amor em nós, Pai. Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe o processo que eu passei, porque o Senhor me permitiu isso sobre a minha vida. Às vezes eu me acho um pouco frio, Pai. Me ajuda, Senhor, a ter o coração que o Senhor tem, Pai. Me ajuda, Senhor. Coloca o teu coração no meu coração. Que eu possa ver com os teus olhos, Pai. Que as coisas do passado, as decepções do passado não venham prejudicar o ministério atual, a vida atual. Libera o nosso destino nessa manhã, Senhor. Libera o destino de pessoas aqui nessa manhã, Pai. Senhor, talvez nessa manhã tem pessoas aqui que estão com sentimentos feridos em relação a pastores, a líderes, da onde passaram. Por favor, Pai, nessa manhã, venha tirar esses sentimentos. Tira esse sentimento de uma vez por todas, Pai. Tira esses sentimentos, tira, Pai. A nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Eu não estou dizendo, Pai, que nós vamos concordar com as pessoas fazem com o Teu Evangelho, isso jamais. Isso jamais. Pai, eu sempre vou denunciar o falso Evangelho. Mas antes de todas as coisas, eu vou amar o verdadeiro Evangelho. Eu não consigo, Pai. Eu não consigo ver as pessoas vendendo o Evangelho e ficar quieto. Eu não consigo, Pai. Mas eu não falo mais sobre pessoas. Eu denuncio espíritos malignos que pregam o falso Evangelho. Isso eu vou continuar para o resto da minha vida, Senhor. Porque eu posso ter todos os erros da minha vida, mas eu jamais vou vender o Teu Evangelho. Eu jamais vou vender o Teu Evangelho, jamais. Jamais eu vou pregar um falso Evangelho. Por mais que eu tenha que subir aqui, ó Pai, e fazer como eu fiz nessa manhã. Dizer o quão podre eu sou, mas quão maravilhoso o Senhor é, quão maravilhoso é o Teu Evangelho. Eu posso passar vergonha e dizer dos meus erros aqui em cima. As pessoas podem ver em mim e achar todos os meus erros, todas as minhas falhas. Mas uma coisa eu nunca vou fazer, Pai: vender e negligenciar o Teu Evangelho. Blinda o meu coração, Pai. Blinda o coração de cada irmão aqui. Que nós possamos continuar juntos, lutando pelo Teu reino. Sendo diferentes, mas unânimes em amor. Nos ajuda, Pai. A Tua igreja, ela é perfeita. O que não é perfeito é a instituição. São pessoas, mas a Tua igreja, ela é perfeita. Porque ela é a Tua noiva. O Senhor não ia se casar com qualquer noiva.
uma noiva perfeita. O Senhor está aperfeiçoando ela em amor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ajudar outras pessoas, Pai. Eu quero fazer essa oração nesse momento. Quantas pessoas estão em lugares e estão feridos, ó Deus. Estão lá, ó Deus, falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal da onde congregam, mas estão lá feridas, machucadas, não produzem, não desenvolvem, coração ferido. Nos ajuda a ser uma voz profética para liberar o destino dessas pessoas, para que elas possam ser curadas, ó Pai, e ser a diferença naquele lugar onde elas estão. Nos ajuda, Pai, a pregar o Teu Evangelho a pastores, a líderes, que estão presos atrás de uma máscara de perfeição, achando que estão acima de tudo e de todos, indo por um embalo de ondas de doutrinas. Nos ajuda, Pai, mas de uma forma amorosa, de uma forma do Senhor, não de uma forma arrogante, mas de uma forma amorosa. Pregar o Teu Evangelho assim como um dia pregaram, Pai, nossos olhos foram abertos. Por que eles não podem, Pai, voltar ao Evangelho verdadeiro? O Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o dono deles, o Senhor é o dono de todos os corações. Nos ajuda, Pai. Nós queremos ver a Tua igreja resplandecer sobre esta nação. Nossa confiança, Pai, não está em nenhum político. Nossa confiança não está no Bolsonaro. Nossa confiança não está no voto nulo. A nossa confiança está no Senhor, na Tua igreja nessa terra, nesta nação. Podemos colocar qualquer presidente lá, Pai, mas se a Tua igreja não se levantar como uma igreja verdadeira nessa nação, nada vai caminhar, nada vai andar, tudo vai ser perdido. Porque o palácio é o reflexo do templo. A Tua igreja, ela governa em amor, ela governa com o joelho no chão, em oração. Assim como a igreja de Atos, quando aqueles 2 discípulos estavam presos, apóstolos estavam presos, e a Tua palavra diz que em uma certa casa a Tua igreja orava. A Tua igreja orava, Senhor, e as grades foram rompidas, a justiça foi estabelecida, aqueles homens foram soltos, aquele homem foi solto, Pai. Então, Deus, para a justiça ser estabelecida no Brasil, a Tua igreja precisa ser levantada. Mas uma igreja curada, sã, com entendimento correto, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, como irmãos. Nos ajuda, Pai. Esse é o meu pedido nesta manhã. Que a Tua vontade, Pai, seja estabelecida em nossas vidas. A Tua vontade seja estabelecida em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. E pela fé nós já Te agradecemos. Aleluia. Pai, que essa adoração continue durante toda a semana, Senhor. A adoração não se resume só no domingo, mas durante a nossa vida diária. Que a nossa adoração seja verdadeira, genuína, durante todo o dia, todo momento da nossa vida, Pai. Senhor, que a Tua graça, o Teu amor, as Tuas misericórdias e as doces consolações do Teu Santo Espírito esteja conosco hoje e para todo sempre. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, a ser cristão nessa semana, um cristão verdadeiro. Nos ajuda, Senhor, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Nos ajuda, Pai. Muito obrigado por esse domingo, Senhor. Muito obrigado por cada família aqui nessa manhã. Que seja uma semana inesquecível em nossas vidas, uma semana abençoada para todos nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos?